Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática do 9º ano. Vamos ver qual o conteúdo da nossa aula. A nossa aula é a de número 126, o título é Triângulo Retângulo na Circunferência. Objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais, resolução de problemas. E vamos à nossa aula. Vamos começar vendo o que é uma reta tangente. O que significa a palavra tangente? Essa palavra ela vem do latim, que significa que toca. Temos aí uma circunferência C com o centro O. A gente marcou uma distância D e o ponto P. O ponto P ele é o único ponto comum à reta e à circunferência. E a reta T é a reta tangente, ou seja, é a reta que toca a circunferência. E onde que essa reta toca a circunferência? Ela toca apenas ali no ponto P, onde a gente chama ele de ponto de tangência. E vejam também que essa distância que vai do centro O até o ponto P, a gente chamou de D. A gente vai ver que essa distância também é equivalente ao raio da circunferência. Vamos ver novamente a figura da nossa circunferência. Temos a circunferência, a reta tangente, que passa ali pelo ponto P, e também temos a distância, que vai do ponto P até o centro O da circunferência. E aí a gente consegue ver que essa distância é o raio da circunferência. O que a gente consegue observar também? Que a reta T ela é perpendicular ao raio da circunferência. Então, observem, a reta tangente com o raio da circunferência forma um ângulo de 90 graus. Observe a figura e calcule a distância PT, sabendo que OT é igual a 2 centímetros e OP é igual a 4 centímetros. Nós temos aqui a circunferência e temos a marcação aqui dos pontos e a reta tangente a essa circunferência. A circunferência tem o centro O ponto de tangência é o ponto T, nós temos o ponto P, que pertence à reta tangente, mas ele é externo à circunferência. O que a gente consegue observar? Que nós temos aqui um triângulo retângulo. Por quê? Porque o raio da circunferência forma um ângulo reto com a reta tangente. E aí a gente consegue identificar os catetos, que são a medida que vai do lado OT e também a medida do lado que vai do ponto T até o ponto P, que é a medida que a gente precisa calcular. E a gente também tem a hipotenusa, que é a medida que vai do ponto O até o ponto P. Essa medida ela foi dada. E para isso a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, onde OP ao quadrado, que é a medida da hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a OT ao quadrado mais PT ao quadrado. Nós já temos as medidas de OP e de OT, então a gente só precisa substituir. OP vai ser 4, então elevamos ao quadrado, igual a OT, que é igual a 2, também elevamos ao quadrado, mais PT ao quadrado. E aí a gente só faz resolver. 4 ao quadrado é igual a 16, que é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais PT ao quadrado. O 4 a gente passa diminuindo no primeiro membro, então nós vamos ter 16 menos 4 igual a PT ao quadrado. PT ao quadrado vai ser igual a 12 e a distância PT vai ser igual à raiz quadrada de 12. O número 12 a gente pode escrever ele como a multiplicação de 4 por 3. Então, nós vamos ter a medida PT igual à raiz quadrada de 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 é exata, é igual a 2, então a gente consegue tirar ela aí de dentro da raiz. Então, a medida de PT vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros. Observe agora a nossa próxima questão. Um círculo de 4,5 centímetros de raio é tangente a um segmento AB de 6 centímetros no ponto A. Calcule o raio do outro círculo tangente ao primeiro e ao segmento AB no ponto B. Lembre-se de que
O1, que é o centro da primeira circunferência, O2, que é o centro da segunda circunferência, e T estão alinhados. Então, vamos observar como que a gente vai resolver esse problema. Vamos agora analisar cada parte desse problema. Nós temos a distância entre o ponto A e B, temos as duas circunferências e o ponto de tangência entre elas, e a gente já consegue perceber que a gente vai formar um triângulo retângulo. Agora vamos ampliar esse triângulo retângulo e a gente consegue ver essas medidas. Vejam que a hipotenusa desse triângulo retângulo é a soma do raio da circunferência maior, que é 4,5, com o raio da circunferência menor, que a gente chamou de x. E aí a gente já joga ali no teorema de Pitágoras, 4,5 mais x ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual ao primeiro cateto ao quadrado. O primeiro cateto ele vai ser 4,5 menos a distância do raio da menor circunferência, que é x. Por isso que ele é 4,5 menos x e a gente eleva ao quadrado. O outro cateto já está dado, é a distância do ponto A até o ponto B, que vale 6, e a gente também eleva ao quadrado. Resolvendo, a gente vai ter 4,5 ao quadrado mais 9x mais x ao quadrado igual a 4,5 ao quadrado menos 9x mais x ao quadrado mais 36. Aí a gente consegue cancelar o 4,5 ao quadrado com 4,5 ao quadrado, que vai dar zero. O x ao quadrado com o x ao quadrado também vai dar zero. Aí vai sobrar para a gente o 9x igual a 9x mais 36. Aí a gente passa o 9x somando. Para o primeiro membro, nós vamos ter 9x mais 9x igual a 36. 9 mais 9, 18x igual a 36. Aí a gente passa o 18 dividindo, a gente vai ter que o x é igual a 36 sobre 18, e aí a gente encontra o valor de x, que é igual a 2 centímetros, ou seja, o raio da circunferência menor vai ser igual a 2 centímetros. Agora a gente vai calcular a medida de x na figura abaixo. Vejam que nós temos uma circunferência de centro O e também temos a reta tangente. Essa reta tangente está tocando a circunferência no ponto T. E a distância do centro da circunferência até esse ponto T é igual a 3. A gente também tem a medida que vai do ponto T até o ponto P. Esses dois pontos estão na reta tangente e essa medida é x, é a medida que a gente precisa calcular. E a gente também tem uma outra medida, que é a medida que vai do centro O até este ponto P. Esse valor foi dado de raiz quadrada de 34. Observem que a gente tem formado aí um triângulo retângulo. Por quê? Porque a reta tangente ela vai formar um ângulo reto com o raio da circunferência. Então, nós vamos ter os dois catetos, 3 e x, e temos a hipotenusa, que é igual a raiz quadrada de 34. E para resolver, a gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras. A gente eleva a hipotenusa ao quadrado, ou seja, vamos ter raiz quadrada de 34 ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, que vão ser 3 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí é só a gente resolver esses cálculos. Raiz quadrada de 34 ao quadrado é igual a 34, igual 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9, mais x ao quadrado. Agora, nós vamos ter 34 menos 9 igual a x ao quadrado. 34 menos 9 é 25, então temos 25 igual a x ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado também é igual a 25. E aí nós vamos ter que o valor de x é raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é exata, é igual a 5, e a gente obtém o valor de x, que é o valor de 5, o valor que a gente estava procurando aí, o valor da distância entre os pontos T e P. E assim a gente tem mais uma aplicação de reta tangente na circunferência, onde a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. Agora a gente vai para o nosso aplicando. Sabendo que PA e PB são tangentes à circunferência de centro O e raio 6 cm, calcule o perímetro do quadrilátero OAPB, cuja diagonal OP mede 10 cm. Letra A, 10 cm, letra B, 14 cm,
letra C, 28 centímetros ou letra D, 30 centímetros. Então, a gente já tem algumas informações. Temos a medida da distância que vai do ponto O até o ponto P, que é de 10 centímetros. Temos a medida do raio, que é a medida que vai do ponto O até o ponto A, e também é a medida que vai do ponto O até o ponto B, é o mesmo raio, equivale a 6 centímetros. E a gente ainda não tem a medida dos pontos, que vai de A até P e de P até B. E a gente precisa dessas medidas para poder calcular o perímetro, que o perímetro é calculado somando todas as 4 medidas desse quadrilátero que está formado aí. E a nossa resposta é a letra C, 28 centímetros. Então, vamos ver como que a gente chegou nessa resposta. Então, a gente tem aí que PA, a reta PA, é tangente à circunferência, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus com um raio e vamos ter um triângulo retângulo. E a hipotenusa a gente já consegue identificar. A hipotenusa é a medida que vai do ponto P até o ponto O. E ela é igual a 10 centímetros. Então, a gente vai ter OP ao quadrado, que é a hipotenusa, mais OA, que é um cateto, elevado ao quadrado, mais AP, que é o outro cateto, também elevado ao quadrado, que é o que a gente vai calcular. A medida de OP é 10, então elevamos ao quadrado, igual a medida de OA, que é o raio, igual a 6, também elevamos ao quadrado, mais AP, que é a distância que a gente quer calcular. Então, a gente vai ter 100 igual a 36 mais AP ao quadrado. AP ao quadrado vai ser igual a 64. AP é igual a raiz quadrada de 64, a raiz quadrada é exata, raiz de 64 é 8, então a medida AP é igual a 8 centímetros. Então, já temos o que a gente precisava. E a medida de AP, ela é a mesma medida de PB, a gente poderia ter calculado por lá também. Então, AP é igual a PB, que também é igual a 8 centímetros. E assim, a gente consegue calcular o perímetro do quadrilátero, que a gente vai calcular somando todos os lados do quadrilátero, que são as medidas OA, AP, PB e OB. E essa soma vai ser quanto? 6 mais 8 mais 8 mais 6, que é as duas medidas do raio, mais a soma das duas medidas que a gente calculou, as medidas de AP e a medida de PB. Somando todos esses valores, a gente obtém que a medida é igual a 28, ou seja, o perímetro desse quadrilátero é de 28 centímetros. E agora a gente vai para as nossas considerações finais. A nossa aula foi sobre Pitágoras no círculo. E o que a gente viu? A gente viu a reta tangente a uma circunferência. A gente aprendeu que tangente significa uma palavra que toca, ou seja, reta tangente, ela vai tocar a circunferência em um único ponto. A gente viu também que essa reta tangente, ela é perpendicular ao raio da circunferência, formando assim um ângulo de 90 graus com um raio. E o ângulo de 90 graus faz a gente lembrar que a gente consegue formar um triângulo retângulo. E através do triângulo retângulo, a gente consegue calcular várias coisas utilizando o Teorema de Pitágoras. Nós também vimos reta tangente em dois círculos, onde a gente criou um problema, que a gente também formou um triângulo retângulo para poder aplicar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, a gente precisa da hipotenusa e dos catetos. Ou, quando a gente não tem um dos dois, a gente utiliza as informações que a gente tem para poder calcular. Então, a gente viu que no círculo e com a reta tangente, a gente sempre pode obter triângulos retângulos, onde a gente pode identificar as medidas, seja a medida do raio, seja a medida das distâncias que estão ali na reta tangente, seja a medida que vai do centro da circunferência até um ponto externo da reta tangente, e a gente consegue identificar triângulo retângulo, e assim a gente consegue aplicar o Teorema de Pitágoras e conseguir a medida que está faltando, assim como também resolver outros problemas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de seguir o @contraturno digital. Até a próxima!